Capítulo 15, versículo de número 7. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Está escrito dessa forma: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Podeis vos assentar. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu vim falando com o Senhor concernente a uma palavra que eu iria trazer aos vossos corações essa noite. E o Senhor, por mais uma vez, senhoras e senhores, não deixou em responder às minhas orações e manifestou em meu coração uma palavra revelada dos seus altos céus. O texto que ora acabamos de ler aqui essa noite é uma palavra externada por Deus diante daquela geração que estava diante dos olhos do profeta. E o Senhor foi bem claro e objetivo ao dizer: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O Senhor estava animando aquele povo, o Senhor estava trazendo uma palavra de ânimo. E vemos aqui essa noite que essa palavra de Deus quer se manifestar na geração que está diante dos nossos olhos. E quando eu leio essa palavra, vejo que a geração que está diante dos nossos olhos precisa ouvir essa palavra para que recebam ânimo, para que continue firme diante da palavra de Deus, para que continue firme debaixo dos ensinamentos estabelecidos através do Evangelho. E quando eu leio esse texto, queridos, se manifesta uma grande preocupação em meu coração, porque certamente não estamos ouvindo essa palavra se manifestando diante dos nossos olhos, porque a geração em que vemos, a geração em que os nossos olhos veem hoje, é uma geração totalmente corrompida pelo pecado. A juventude dos últimos dias é uma juventude totalmente corrompida pelo pecado. É só você analisar os fatos, é só você analisar os noticiários que a mídia propaga, e você vai chegar a uma conclusão: a geração do século 21 está por um triz. A geração do século 21 está corrompida pelo sistema. A geração do século 21 está corrompida pelas práticas carnais. Jovens que não respeitam mais os seus pais, jovens que não investem mais nos seus estudos, mas só investem em curtição, jovens que não querem mais um compromisso com Deus, jovens que não se convertem mais à palavra, mas certamente são convencidos, jovens que não querem mais servir a Deus esses últimos dias, jovens que não vivem mais no lar, não respeitam mais o sistema estabelecido pela família, não respeita mais as leis. E quando eu olho para isso, querido, algo se manifesta em meu coração. O Senhor está falando para a juventude que ainda acredita no Evangelho. O Senhor está falando para a juventude que ainda acredita no poder do Evangelho. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. O que o Senhor está querendo dizer: olha, não desista, não entregue os pontos, não desista no meio do caminho, não desfaleça a vossa fé, não esmoreça a vossa confiança. O que o Senhor está falando para a juventude que ainda acredita no poder do Evangelho, na juventude que ainda acredita na palavra, na juventude que ainda vive uma vida em santidade: olha, não desista, não se venda para o mundo, não se venda para o sistema, não se venda para Satanás, não entregue os seus sonhos por coisas passageiras. E o Senhor me trouxe como profeta aqui essa noite para profetizar para essa juventude que ainda está de pé, para essa juventude que não desistiu, para essa juventude que deposita as confiança no Senhor dos Exércitos: não esmoreça, porque o Deus em que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele é fiel no céu e na terra. Ele é fiel e a sua palavra é verdadeira. Quem acredita nessa palavra, levante a sua mão por gentileza, glorifique e exalte ao Senhor agora. Nesses textos certamente o Senhor manifestou
manifestou três palavras de estímulo. São essas 3 frases de estímulo que o Senhor vai manifestar nesses últimos dias. Primeira palavra de estímulo que o Senhor manifestou em sua palavra é: esforçai-vos. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: esforçai-vos. Esforçai-vos significa por um pouco mais de força. O que o Senhor está falando através dessa palavra é nada mais nada menos que: coloque um pouco mais de força, deposite um pouco mais de força. Essa palavra é tremenda, querido, porque o Senhor está falando para mim e para você: olha, diante de um sistema corrompido pelo dinheiro, pelo pecado, pelas práticas carnais, diante de uma juventude que é levado pela vida fácil, diante de uma juventude que tem uma mente fraca e uma mente corrompida, diante de uma juventude que é educada pela internet, diante de uma juventude que não busca mais a Deus, coloque um pouco mais de força, coloque um pouco mais de ânimo. O que o Senhor está falando: olha, diante de uma juventude que vive em pecado, diante de uma juventude fraca, coloque um pouco mais de força. Diga: eu não vou desistir. Eu não vou desistir diante das lutas. Eu não vou desistir diante das provas. Eu não vou desistir diante das aflições. Eu não vou desistir diante dos levantes de Satanás. Eu não vou desistir diante das lutas e das pelejas. O que o Senhor está falando para mim e para você: olha, diante das porradas que levamos na vida, diante das lutas em que enfrentamos no nosso cotidiano, vamos colocar um pouco mais de força. É essa palavra que vamos transmitir para o inferno nesses últimos dias. A única coisa que Satanás deseja, a única coisa que o diabo quer é destruir a minha, a tua vida. O diabo não está brincando de ser diabo crente. O diabo não está brincando de ser Satanás. Ele quer derrubar você, ele quer abater a sua fé. Mas diante dos levantes que Satanás, vamos dizer certamente, vamos nos esforçar, vamos colocar um pouco mais de força, vamos colocar um pouco mais de ânimo. Queira Satanás ou não, queira Zé Pilintra ou não, queira Pombagira ou não, queira os macumbeiros ou não, vamos nos esforçar, não vamos desistir, não vamos desistir. Eu estou pregando para os crentes que ainda vão permanecer de pé. Eu estou pregando para os crentes que não vão desistir. Cadê você? Levante a mão e diga glória. Levante a mão e diga glória. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Eu não conto com os fracos. Eu não conto com os covardes. Algo que deixa Deus literalmente bravo é crente covarde. Para uma grande obra, Deus sempre conta com crentes literalmente corajosos. Deus não precisa de homens e de mulheres letrados. Deus não precisa de homens e de mulheres que cursaram grandes faculdades. Deus não precisa de homens e de mulheres lindos. Deus não precisa de gatinho. Deus não precisa de modelo. Deus precisa de crente cheio de coragem. Deus não inverte os valores. Deus não escolhe ninguém pela sua aparência. Deus não escolhe ninguém pela faculdade que cursou. Deus não escolhe ninguém pelo tamanho do seu QI. Deus escolhe homem e mulher que diga: eu estou aqui, Senhor, e vou colocar um pouco mais de força. Eu estou aqui, Senhor, e não vou desistir por causa da luta. Eu estou aqui, Senhor,